Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Eu agradeço o convite para a gente poder trazer um tema do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e um pouco do que são as reflexões que a gente acaba fazendo e pensando, né, sobre isso. Então o tema escolhido é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado "Não ponhais ou não coloqueis, né, a candeia debaixo do alqueire". E a gente, nesse tema, acho que é oportuno já iniciar entendendo o que queria dizer alqueire naquele momento, e que alqueire a gente conhece mais como uma medida de terra. Isso é o mais comum nos tempos atuais, mas alqueire também era uma medida, era um cesto para se medir uma quantidade de grãos que uma determinada pessoa poderia consumir. Então é chamado de vaso, de cesto. E aí quando a gente entende então esse contexto de que era um cesto, e o cesto iria cobrir essa candeia, ou seja, quando se acende a candeia, que era a luz, né, a luz elétrica, vamos dizer assim, ou o equivalente à luz elétrica daquela época era a candeia. E é óbvio que a candeia, para funcionar, porque era normalmente um pavio, um chumasco, era alimentado usualmente por óleo de oliva ou algo assim, ou alguma outra substância. E essa substância era mais ou menos nobre, ou mais ou menos, queimava com mais ou menos rapidez e produzia luz de mais ou menos qualidade, de acordo com o combustível que era posto nela. Portanto, se era utilizado como uma fonte de iluminação, Jesus vem e diz isso no sentido figurado, né? Não coloque a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama, como a gente vai ver depois na extração aqui da passagem, tanto de Mateus quanto de Lucas, que pode ter essa pequena diferença. Então a gente vai voltar a falar sobre esconder essa luz, né? Que na verdade a gente deve deixar a luz brilhar, mas que luz é essa que deve brilhar? Então o contexto do tema de hoje, do que a gente traz para refletir, fazendo um trocadilho, né, à luz da doutrina espírita e das explicações de Jesus. Então, pensando nesse capítulo em si, Allan Kardec ele separa, como sempre, em tópicos, né? E os tópicos desse capítulo são esse primeiro, que é a candeia sob alqueire, e continua dizendo por que fala Jesus por parábolas. O segundo tópico é não vades ter com os gentios. O terceiro é não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O quarto é coragem da fé. E o último é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então, quando a gente separa e começa a ler o capítulo, parece que algumas coisas não fazem muito sentido. Mas é óbvio, né, que Kardec encontrou uma correlação e uma ligação entre eles. E se a gente volta lá no contexto da luz, né, dessa luz que deve brilhar, ele coloca dentro do capítulo aqui coragem da fé. E essa coragem da fé, ela tem uma relação direta com a nossa capacidade de fazer a nossa luz brilhar. De onde vem essa luz que ele está falando para brilhar? Né? Emmanuel, numa de suas lições, diz que a candeia é a nossa existência. Então, se a candeia é a nossa existência, é a nossa vida aqui, toda candeia precisa ser alimentada com combustível. E isso ressoa com quem? Ressoa quando Kardec diz da coragem da fé. Esse combustível que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa perseverança, no acreditar que o caminho é o caminho do bem, e que outros trazem como uma comparação, o combustível para essa candeia seria o Evangelho de Jesus. Então, dentro da nossa existência, se a gente vai queimar, né, mais ou menos o nosso combustível, nós começamos a perceber que há uma relação direta com as nossas ações. Porque nós podemos gastar todo o nosso combustível num caminho um pouco mais tortuoso ou num caminho de menos luz, ou nós podemos já despertar e fazer a nossa escolha de gastar o nosso combustível no nosso dia a dia, na nossa interação, com o bem.
E quem nos sustenta dentro desse combustível, como eu já disse, é o Evangelho de Jesus para nós. Então a gente precisa se fortalecer, porque terão aqueles dias que são os dias que talvez nós precisemos de mais luz, né? São os dias mais difíceis, os dias de maiores dificuldades, e que todos nós aqui na Terra não estamos isentos disso. Por mais que nas redes sociais, né, apareça sempre tudo muito bom, muito tranquilo, a gente sabe que não é daquela forma, né? E faz parte. Ninguém quer colocar suas mazelas à disposição dos outros, porque de certa forma isso acaba até repelindo, não é verdade? Então a gente se veste disso, né? Dessa necessidade de querer algo bom, e mesmo colocando algo bom, que seja na rede social, o nosso pensamento está voltado para algo que nós almejamos. Aí existe uma diferença muito grande entre o que a gente almeja apenas para ser vitrine, que vai de encontro com o nosso egoísmo, e aí o egoísmo passa a ser um problema para todos nós, porque nos atrasa, não nos faz luz, e aquilo que é bom, que a gente faz irradiar, como sendo essa luz, dentro dos contextos da vida que nós nos encontramos. E aí eu volto a repetir, porque é recorrente isso quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa, esse contexto da vida que nós nos encontramos, o primeiro desafio para nós é dentro do lar. É a família, é o lar. São aquelas questões que no plano espiritual, quando nós fazemos o planejamento para reencarnar, são as questões principais. Então, normalmente a área de trabalho em que nós iremos atuar, temos livre-arbítrio, porque não é porque está planejado lá que a gente vai fazer exatamente aqui depois, mas existe um planejamento. Um planejamento dentro do contexto de família, então ninguém vem numa determinada família sem planejamento, né? Então essas questões que são mais centrais, por onde nós vamos caminhar, são planejadas antes. Chegado aqui na Terra, tendo o nosso livre-arbítrio, pode ser que a gente se desvie disso. E depois, em algum momento, iremos encontrar esse caminho. Então esse contexto, né, de onde vai brilhar a nossa luz, por pequena que ela seja, ela se inicia primeiro dentro do nosso lar. E dentro dos problemas que nós temos enfrentado, enquanto humanidade, eu não estou falando especificamente de nenhum de nós aqui, a gente ainda tem se deparado com grandes dificuldades em relação a essa luz. E um ponto fundamental que a gente tem que estar muito alerta é em relação a achar que nós não temos capacidade de mudar qualquer coisa pelas nossas imperfeições. Usualmente, quando nós somos assaltados por esse tipo de pensamento, isso tem grande chance de ser uma relação com espíritos obsessores que desejam nos atrapalhar. Não necessariamente é espírito obsessor lá do passado, que a gente já tem séculos de dívidas. Alguns espíritos, simplesmente, quando a gente começa a se reequilibrar ou fazer luz, eles se incomodam com isso. Porque é muito mais prazeroso para eles que nós continuemos dentro do nosso caminho mais obscuro, vamos dizer assim. Porque é onde eles também são alimentados, né? E então, quando a gente começa a despertar e fazer luz, é usualmente onde a gente começa a ser mais assediado por esse tipo de espírito. Seja dentro da casa espírita, fora dela, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Então a gente tem que estar alerta para isso, né? Porque se eu tenho tantos defeitos, como é que eu vou falar para alguém ser melhor do que eu? Mas eu não consigo fazer tal coisa melhor que o outro, então como é que eu tenho uma palavra de... Às vezes aquele que nos procura, e às vezes esse que nos procura é o próximo mais próximo dentro da nossa casa, simplesmente quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de fé, como está escrito aqui, coragem da fé. Quando Kardec fala aqui nesse tópico coragem da fé, ele pede que a gente volte e dê uma olhada no capítulo onde ele fala que a fé move montanhas. E ele explica lá depois quais são essas montanhas, né? Qual é essa capacidade que ele, fazendo das palavras de Jesus, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para um morro ou uma montanha, depende da tradução, mova-se de lá para ali e isso aconteceria. E Jesus fala isso justamente nos convidando a ter fé. E Kardec faz uma analogia e uma comparação de que essas montanhas que a gente precisa remover
nada mais são do que as nossas tribulações ao longo da nossa existência. São aquelas mazelas pelas quais a gente luta, as dificuldades, as vicissitudes, como ele coloca, são na verdade desvios, né, que a gente ainda traz como espírito que está em evolução, e isso é natural, porque se a gente já tivesse imperfeição, a gente estaria trabalhando de outra forma e estaria muito mais equilibrado no nosso pensamento, né? Mas que a gente precisa da fé para isso. A fé, como diz Emmanuel também, é para os momentos de crise. É óbvio que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? A fé é para tudo, não é só para o momento de crise. Mas principalmente, é isso que Emmanuel quer dizer, nos momentos de crise, é onde a gente tem que parar de duvidar e ter fé. Mas Kardec, como sempre, até por ser professor, estudioso, discípulo de Pestalozzi, né? Então ele seguia, desde Descartes, ele seguia um método sistematizado de perguntas e respostas dentro da filosofia. Por isso que a doutrina espírita tem um caráter filosófico, porque ele elaborou perguntando e depois refletindo sobre as respostas nesse sentido. Então Kardec, quando ele fala disso, ele fala da fé raciocinada. A fé raciocinada no sentido da gente não levar tudo no literal, né? Como é que eu posso pensar nessa fé? E ele diz que quando o ser humano ele começa a não pensar no literal, ele coloca como homem, mas é no sentido de humanidade, quando se desperta e começa a pensar numa fé raciocinada, é que nós começamos a entender melhor essas parábolas de Jesus. Então ele faz todo esse contorno, né, em torno desse capítulo, porque ele fala lá, por que falava Jesus por parábolas? Então a gente volta lá no começo, nessa candeia embaixo do alqueire, e por que falava por parábolas Jesus? E é óbvio que Jesus falava por parábolas, porque cada um tem o seu momento e a forma de entender. Então, algumas coisas Jesus realmente, ele não dizia a outros que não fossem os discípulos. E os próprios discípulos passaram a indagar Jesus em algum momento sobre isso. Mestre, por que lhes fala por parábolas? Se referindo às pessoas que às vezes ele pregava, normalmente no lago de Genezaré. E ele dizia que aquele que tem mais será dado. Então entra nesse contexto da parábola dos talentos, né? E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Jesus aproveita e fala por parábola novamente para os discípulos, ou seja, aquele que tem, aqueles que tinham condições de entender melhor determinados ensinamentos, então Jesus transmitia. Porém, ele faz uso da parábola dos talentos para dizer, se você recebeu um talento, que pode ser interpretado, voltamos lá na candeia, que pode ser a nossa luz, né? Se você tem algo de bom, por que esconder embaixo desse alqueire, embaixo desse vaso, desse cesto, né? Por que não fazer a sua luz brilhar? E aí fazer a luz brilhar não é no sentido da gente se envaidecer, né? Tomar cuidado com isso, não é no sentido de se envaidecer. Então, eu sou melhor que o outro, não é isso. É que todos nós, indistintamente, como seres humanos, né, como espíritos, temos algum talento que nós recebemos, seja para essa encarnação ou outra. Mesmo aquele que a gente não consegue enxergar nada, algum talento tem. E é esse talento dado por Deus, na nossa interpretação, que faz com que a gente não deva deixar isso escondido, no sentido disso prosperar. Então cada um dentro de si sabe o que tem de bom e o que precisa ainda melhorar. E o convite vem nesse sentido. Por que nos apagarmos? Por que não fazer essa melhora, seja primeiro na nossa reforma íntima, para que isso venha se irradiar, e não utilizar esses talentos que Deus nos permitiu? Esse é o convite, então, em relação ao alqueire, né? A não esconder a nossa luz. Essa luz, ela precisa brilhar. Outra interpretação é que a luz é apenas o Evangelho de Jesus, apenas no bom sentido, né? Seguindo nesse tipo de raciocínio. Que os ensinamentos dele devem ser para aqueles que já entenderam, que estão alinhados com ele e decidiram seguir com Cristo. Teríamos o dever, entre aspas, de fazer com que os seus ensinamentos fossem transmitidos.
e que esses ensinamentos sejam transmitidos da forma mais simples possível. A forma mais simples possível é a forma em que possa fazer com que todos entendam esses ensinamentos. Dentro das explicações que nós temos as nossas próprias reflexões, nós temos Allan Kardec fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo várias reflexões sobre as passagens de Jesus, e temos interpretações até dentro de outras religiões ou outras doutrinas, que nos ajudam muito quando a gente consulta, que nos dão visões diferentes a respeito do que Jesus quis dizer. Quem vai filtrar do que serve ou não serve para nós nesse caminho a ser seguido somos nós mesmos, né? Então, essa luz é necessário que ela brilhe. Muito bem. Dentro desse primeiro tópico, gente, eu vou ler agora literalmente aqui quais são os trechos que Kardec separou a respeito disso, né? Então, o primeiro item está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, e diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E o outro trecho é de Lucas, está no capítulo 8, versículos 16 a 17, diz semelhante, né? Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, que é o alqueire, né? Ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, após isso, entre os comentários de Kardec, ele comenta que assim, ele faz uma comparação muito oportuna em relação à maturidade do espírito, mas ele fala da criança, né, na infância. Então, muitas coisas a gente precisa ensinar ou falar para a criança, mas não de uma forma rebuscada, de uma forma simples, que ela consiga entender. Porque naquele momento, às vezes a gente precisa até contar uma historinha mesmo, para que haja entendimento. Então ele faz uma comparação daqueles espíritos que ainda, né, não têm uma bagagem intelectual, uma bagagem de desenvolvimento espiritual maduro, necessitam de alguns ensinamentos. E depois, conforme a criança cresce, se torna adulta e tem condição, outros, né, virão. Da mesma forma, Kardec faz essa relação em relação aos discípulos quando eles questionam Jesus. Por que para nós o Senhor fala mais e para os outros menos, né? E mesmo assim, nós encontramos ainda algumas dificuldades em relação aos próprios discípulos. E nem tudo era dito para eles, como diz Kardec. Muitas coisas Jesus ainda não disse. E ele faz uma referência ao Espiritismo como Consolador prometido, que veio levantar um pouco esse véu, né, e explicar outras coisas por meio da codificação da doutrina espírita e da compilação, principalmente do Livro dos Espíritos, que é o ponto fundamental para se entender a doutrina, né, através de Allan Kardec. Então, Kardec diz assim: muitos conhecimentos somente serão adquiridos em mundos mais evoluídos. E segundo ele, aqui na Terra, o homem, ou seja, o ser humano, ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então a gente tem plena noção disso, né? De que a gente está num planeta de segunda ordem ainda, um planeta que está entrando no seu período para iniciar a regeneração, que ainda tem um longo tempo para isso, e que, em sendo assim, é óbvio que todos nós ainda fazemos parte um pouco desse nevoeiro aqui, em nós. E dentro dessa candeia, desse Evangelho de Jesus, né, que é esse combustível que a gente utiliza para fazer com que a gente se levante perante as nossas quedas, e é necessário cair, senão a gente não aprende a levantar e andar, né, isso nos ajuda então a fazer com que essa nossa luz brilhe. Né? Como é dito numa lição de André Luiz: brilhe vossa luz. Então esse brilhe vossa luz é no sentido da gente dar um basta nesse se rebaixar e achar que não tem condição para ser algo melhor pelas dificuldades que nós enfrentamos. E não foi diferente dentro desse processo de conhecimento, de aprendizado e de compilação de todas essas informações para Allan Kardec. Se a gente pensar que primeiro, né, dentro dos fenômenos, quando eles começaram a aparecer,
Por que os fenômenos na doutrina, inicialmente, nem tinha a doutrina espírita ainda codificada por Kardec, mas por que inicialmente os fenômenos eles eram de ordem física, geralmente? É claro que tinham os outros já, mas por que os de ordem física começaram a ficar mais evidentes? Justamente porque naquele momento fazia parte do contexto chamar a atenção. Chamar a atenção das pessoas, primeiro pela curiosidade. Então, quando a gente vai lá estudar na Revista Espírita, ou mesmo alguns jornais da época, por volta de 1855, isso não era só na França, no mundo como um todo, né? Tinha a respeito das mesas girantes e era descrito que, como eu extraí aqui de um jornal em 1855, falando a respeito desses fenômenos, Kardec começou a ficar curioso nessa época, né? Que tanto em Paris, Londres, Nova York e São Petersburgo, que eram aí locais mais povoados, estava em evidência esse fenômeno das mesas girantes. E que essas mesas, muitas vezes, né, de todos os tamanhos, isso é descrito no jornal da época, né, nesse período aqui, 1855. Algumas delas se elevavam e depois caíam, se espatifavam no chão. Outras davam respostas de acordo com as perguntas, simplesmente de sim ou não. Mas algumas respondiam com algo mais prolongado. E essa resposta eram as mesas batendo no chão, de acordo com o que se estabelecia no diálogo. Então, tantas batidas corresponde à letra tal, menos batidas, a letra assim por diante, e aí eu fazendo esse diálogo. Mas aquilo tudo era levado como em tom de brincadeira. E o primeiro que percebeu alguma coisa falou, bom, eu vou lá para mostrar que isso é mais um charlatanismo, isso não é verdade. Foi Kardec, então ele foi com esse espírito de dizer, olha, mais uma vez é uma brincadeira, não tem espírito nenhum aí que estão falando, não existe isso. Quando ele começou a perceber, então, essas diferenças e essas respostas, foi que ele falou, opa, tem um princípio inteligente ali, isso não pode responder sim ou não só como uma brincadeira. Foi onde ele, como pesquisador, começou então a decodificar a doutrina, começou a fazer perguntas com mais seriedade. E aí, por isso o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e outros, né, entre perguntas e respostas, mas principalmente esses dois primeiros, porque ele perguntava e obtinha resposta. Mas não satisfeito com resposta, muito lúcido que ele era e um homem de ciência, o que é que ele fazia? Ele normalmente fazia as mesmas perguntas em outras sessões mediúnicas, com médiuns diferentes. E em não sendo assim, ele trocava correspondência com outros continentes e outras cidades. E quando a correspondência chegava, ele pedia para o médium naquele lugar perguntar tal coisa e pôr a resposta. Então, dentro disso, de pelo menos 7 a 10 respostas para a mesma pergunta, é que aí ele formulava uma resposta que ele achava coerente. Então tem todo um método científico dentro da doutrina. Por isso Kardec fala muito da fé raciocinada. Não era só aquela brincadeira de ver a mesa a partir do momento que ele entendeu que ali tinha algo diferente, né? Então isso vem de encontro com esse primeiro capítulo, que é essa luz nossa que precisa brilhar. O nosso combustível, seja a nossa existência, o Evangelho de Jesus, eu acho que é tudo junto, são as duas coisas. Esse combustível que a gente queima é a nossa fé, é a nossa perseverança, é a nossa insistência, principalmente perante o que é difícil para nós. As nossas falhas, as nossas quedas, e a gente pensa em desistir, mas o não desistir é que é o ponto de virada sempre. Então é um convite, na verdade, esse fazer brilhar a nossa luz, não esconder essa candeia, é um convite para a gente continuar neste caminho do bem. Porque nós temos 3 opções, né? Nós temos a opção de contribuir no mal e continuar perturbando o ambiente onde a gente existe e coexiste no nosso planeta. Nós temos a opção de escolher neutralidade, pelo menos já não está perturbando. E nós temos a opção de, mesmo com todos os nossos defeitos e dificuldades, escolher o caminho de contribuição. E eu entendo que a gente está na hora de escolher o caminho de contribuição, porque muito provavelmente lá para trás a gente já bagunçou muito coreto, como dizia na minha terra, né? E que se a gente está aqui no momento de transição, algum motivo tem. E acredito que não estamos no polo de perturbação mais, tá bom? Allan Kardec também faz uma reflexão interessante sobre o
o fato de Jesus não transmitir todos os ensinamentos a todos aqueles que ele tinha contato, e que Kardec, dentro dos pensamentos dele, né, ele diz assim, que Jesus falava por parábola mais para assuntos que fossem mais abstratos, talvez mais difícil deles entenderem naquele momento, mas que outros assuntos concretos e que era muito fácil de todos entenderem, e Kardec separa exatamente a caridade e a humildade. Ele diz que Jesus jamais usou de parábolas para falar desses dois assuntos, para todas as pessoas, indistintamente, achando que fosse mais ou menos intelectualizado ou não. Então, caridade e humildade ele sempre falou diretamente, de forma que isso ficasse muito retido nas pessoas, muito claro, né? Que não deixa de ser o convite para a salvação. Fora da caridade não há salvação, como é uma máxima aí de Allan Kardec, uma máxima dentro do Espiritismo, né? E Kardec muito lúcido, mais uma vez, como eu já ouvi outros colegas falarem aqui na tribuna, não disse fora do Espiritismo não há salvação, ele disse fora da caridade não há salvação. E a caridade abrange tudo, né? Tem um capítulo, vários capítulos, aliás, a caridade é abordada em todos os livros de Kardec, mas no Evangelho segundo o Espiritismo também tem um capítulo que trata especificamente num tópico sobre caridade. E o quão que ela abrange tudo. Porque caridade vai abranger amor, a fé que a gente está falando, é esse combustível que a gente está falando aqui, para que a nossa luz permaneça minimamente acesa. Tá bom? Então, que Jesus, segundo Kardec, não usava de duplo sentido, quando tinha que abordar esses temas. Vamos para frente aqui. Outro tema, né, abordado por Kardec nesse capítulo, ele diz assim, ele usa, né, da expressão de Jesus, não vá dister com os gentios, ou seja, não vá dizendo aos discípulos, não vá em contato diretamente com os gentios, mas naquele momento, naquele contexto. E isso também está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 5 a 7, e é dito assim, Jesus enviou seus 12 discípulos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está pronto. Então, para a gente entender o contexto, antes de ver as explicações de Kardec, gentios eram classificados naquele momento, era todo aquele povo que não era judeu, que não era israelita, que não era hebreu, que não descendia dessas tribos. Então, qualquer um que não fosse judeu era considerado como gentio. E aí o próprio Kardec diz, né, mas será que Jesus então ia dizer, vai levar as informações de vocês e o meu evangelho para somente um povo privilegiado e outro não? Conhecendo o quanto que a bondade de Jesus veio para a humanidade toda, e não para separar, veio para, na verdade, unir, né? E que dentro dessas reflexões, Kardec explica que naquele momento Jesus pede inicialmente para os discípulos primeiro levarem os ensinamentos para os judeus, porque eles já tinham uma diferença que facilitava o entendimento, que era o fato deles já acreditarem em um Deus único, era um Deus uno, não eram politeístas mais, e que para que isso começasse a frutificar, né, e o seu evangelho se difundir, era necessário que começassem então primeiro por ali e depois pelos gentios, que tem um trabalho imenso realizado por Paulo de Tarso depois, tanto é que é chamado de o apóstolo dos gentios por alguns, que foi fazer toda a pregação e levar o evangelho de Jesus. Mas o contexto de não ter ido com os gentios naquele momento era apenas esse, e não que Jesus estivesse fazendo alusão a que seu evangelho não se difundisse nesse aspecto, né? Então essa luz, como é dito lá no começo por Kardec, ela vai brilhar para todos. O evangelho dele veio para brilhar para todos de forma indistinta. E dentro desse contexto de ser algo de forma indistinta, algo que todos podem ter acesso, Kardec também se utiliza de outra máxima, que é a respeito da interação de Jesus
com aquelas pessoas que eram rejeitadas na sociedade. Jesus não desfazia de ninguém, Jesus fazia o convite para aquele que quisesse segui-lo, mas Jesus também, como é dito na sequência, né, ele não carregava a cruz de ninguém. Ele fazia o convite. Se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Então, para pegar a cruz e seguir, a gente precisa se desfazer de várias coisas. Mas voltando nisso aqui, né, que quando Jesus diz, então, que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, justamente ele estava dentro do contexto de sentar à mesa com ele todo tipo de pessoa, mesmo aquelas consideradas de má índole, né? Ele nunca se desfez deles. E oportunamente no Evangelho de Mateus é que está essa passagem e a gente vai ler agora. Que é assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, no caso Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Então os publicanos eram muito mal vistos naquela época, porque eram normalmente judeus que recolhiam os impostos. Então eram judeus trabalhando para Roma e atuando contra os próprios judeus, vamos dizer assim. Então eles eram muito mal vistos, porque eram tidos como traidores e que davam muita importância ao dinheiro e aos prazeres da vida, consequentemente. Então você intitular alguém de publicano era como se fosse um xingamento. E perguntam isso para Jesus, né? Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Jesus, como sempre, trazendo um modelo diferente do que era o habitual, do que se está acostumado, do que se está enraizado em sociedade. Não é diferente hoje, a gente traz ainda muito desses resíduos e a gente tem que se policiar com isso, ou pelo menos eu, vou dizer de mim, não posso dizer de vocês, mas isso é muito forte ainda. As posições sociais, as convenções sociais, porque às vezes as posições remetem a convenções e isso pode ser um pouco mais cômodo para nós outros. Então Jesus não fazia distinção disso. O modelo dele de vir na manjedoura já é um modelo diferente, já é um modelo de simplicidade, né? E como diz Emmanuel, o fato de Jesus ter vindo, não ser um príncipe, um rei, como muitos esperavam, como é que ele vai frutificar se ele não tem influência nem social, nem influência sacerdotal, ou seja, religiosa? Ele não tem nada na sociedade. Como é que ele fala que o reino dos céus, ele veio trazer o reino dos céus aos corações dos homens? Ele não passa de alguém soberbo, né? É um galileu que não tem nada e que quer. Então, essa mensagem, esse modelo de Jesus, Emmanuel explica que ele justamente veio dentro da simplicidade e não veio como um imperador romano, algo assim, por exemplo, porque esses já estão tão cheios do seu orgulho, do seu egoísmo e da falta de humildade que eles não ouviriam o seu evangelho. A capacidade de se espraiar, de se difundir o evangelho, ela seria abafada, vamos dizer assim, se ele viesse justamente nesse modelo. Isso é uma reflexão de Emmanuel, tem outras, né? E a gente, quando pensa nisso, depois como o cristianismo foi se difundindo, a mesma, como é que eu posso dizer? Não era bem religião, mas que o crucificou, né, por ser inadequado numa série de visões equivocadas, 300 anos depois volta e coloca Jesus ou o cristianismo como algo oficial. Mais uma vez se utilizando dos ensinamentos do mestre para o convencionalismo. Que é óbvio que isso fortaleceu a difusão de qualquer forma do cristianismo, mas foi por convenção naquele momento. Então aqueles mesmos que o crucificaram depois passaram a exaltá-lo. Isso faz parte da história, está lá em Constantino, 300 anos depois da crucificação de Jesus. Então é um importante ponto de reflexão de como que o tempo foi mostrando que os ensinamentos dele jamais seriam abafados, né? Essa palavra que a gente pode utilizar.
E continuando nessa parábola aqui, no finalzinho dela, né? Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É óbvio que todos nós precisamos do remédio que é o Evangelho. Mas se estamos em condição de fazer a nossa luz brilhar, se estamos menos doentes ou totalmente sãos, é isso que está dizendo. Nós estamos na capacidade de poder ajudar e auxiliar. Mais servir do que ser servido, como Jesus mesmo nos ensinou. Era uma frase dele, que o cristão ele tem que mais servir do que ser servido. Ele dizia isso constantemente aos discípulos. E isso faz com que nós gastemos a nossa energia para algo que é bom. Faz com que nós consumamos a nossa candeia, ou o óleo que alimenta a nossa candeia. E aí começa a fazer sentido o que o Emmanuel diz, quando ele diz que a candeia é a nossa existência. É uma reflexão, onde é que nós vamos gastar o óleo da nossa vida? Nós vamos iluminar e, mesmo que muito discretamente, fazer com que as nuvens ou o nevoeiro, como diz Kardec, ainda presente, ele comece a se dissipar, ou a gente vai deixar esse óleo escondido debaixo desse cesto, abafado, né? E dependendo do quão abafado for, essa candeia vai se apagar. Então é um convite para nós, né? Do ponto de vista de, mas onde é que eu abasteço esse óleo, a hora que ele está acabando, ou a hora que a gente gastou a nossa energia e acha que não tem força mais? Na minha humilde interpretação, sem falsa modéstia, é no Evangelho de Jesus. É todo dia que está difícil, todas as vezes que a crise nos assalta de forma assoladora, que a gente parece que não vai conseguir levantar mais, se a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou que seja a Bíblia, ou que seja na internet, qualquer coisa vinculada ao Evangelho dele, e a gente começa a ler, depois de 5, 10, 15 minutos a gente percebe um pouquinho mais de leveza. Então é o que nós temos, como diz o nosso amigo Marcelo Seneda, é o que nós temos, é onde a gente tem que trabalhar. É o que nós temos, porque se a gente não se agarrar a isso, tudo vai ficar muito mais difícil. Se agarrar no bom sentido, né? Ainda bem que temos essa tábua da salvação, vamos dizer assim, ou essa tábua que já fez a transposição nossa do lado do nevoeiro para o lado do rio, que está um pouco mais limpo. Então é dessa água que a gente precisa beber, dessa fonte viva que Jesus traz, né, aquela passagem muito interessante da água que ele disse para a mulher samaritana que está pegando água, né? E Jesus chega e ele nem podia conversar, uma mulher conversar com um homem, não era nem adequado sem a presença do marido naquele contexto, né? Mas que ela conversa com Jesus e ele explica para ela que a água da qual ele fala é a água que mata a sede e que não há necessidade. Uma vez que você bebeu dessa água, a sua sede será saciada. Mas para ela ser saciada, a gente tem que entronizar isso, né? Tem que sentir lá no coração, como sentido figurado do pensamento, da alma, para a gente realmente se sentir sem sede depois nesse aspecto. Para finalizar, pessoal, nós temos o último tópico desse capítulo, onde Kardec separa o seguinte: carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então Jesus, como sempre, parecendo contraditório, né? Vamos ver qual é o trecho em que isso se encontra. Está no Evangelho de Lucas, versículos 6, 22 e 23. Capítulo 6, aliás. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repetirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito,
Aí Jesus pergunta, né? De que serviria a um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Então, aquele que quiser salvar a si mesmo, aquele que ainda está no polo do egoísmo, da competição, do que eu preciso ser melhor, né? Eu preciso competir, ser melhor do que o outro e não ser melhor para o outro. O convite de Jesus é totalmente diferente, é para sermos melhor para o outro. E aí a gente esquece da gente? É óbvio que não, porque quando nós procuramos ser melhor para o outro, né, seja um filho, um pai, um irmão, uma esposa, enfim, quando a gente procura ser melhor para o outro, a gente já está sendo melhor para nós mesmos. Né? Então esse é o único tipo de egoísmo, se é que posso dizer assim, que ele é do bem, né? Porque a gente procurando fazer o bem, isso é porque dentro de você algo já mudou. Então aquele que quer salvar a si mesmo está no polo ainda, entendeu diferente, né? E como que é isso, né? Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. É justamente deixar esse homem velho para trás, né? Deixar esse ser humano para trás, como a gente disse, eu me incluo, que a gente traz ainda muitos resíduos que são difíceis mesmo da gente trabalhar na nossa existência, nos nossos pensamentos, nas nossas condutas, mas que geralmente quando a gente já pensa e quase toma uma atitude voltada para algo que é mais dentro do, vou usar egoísmo, né? Ou orgulho, ou os dois, a gente já está numa situação diferente, né? A gente para pensar, a consciência já acende um alerta, e isso é um motivo de muita alegria para nós, de muito júbilo, porque a gente já consegue pensar isso. E pode ser que eu mesmo há pouco tempo estivesse tendo prazer ainda em fazer isso, né? Em só competir com o outro e não para ajudar o outro, né? E Jesus, né, dentro das reflexões de Kardec diz assim, nesse contexto, considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Por isso ele inclui a fé nesse capítulo aqui, né? Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Então é como diz Divaldo, né? O mal que me faz mal é o mal que eu faço para os outros. O mal que me fazem, está dizendo Kardec aqui, ó, redundará em proveito para você mesmo. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. E depois acrescenta, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, fazendo alusão a Jesus. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Suportar dentro do que você pode, né? Dando que aqueles que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, no caso Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto que os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Então Kardec fazendo essa alusão a Jesus. E eu vou ler uma última lição e a gente encerra, que está no livro Fonte Viva. Esse livro é Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E voltando, né, ao nosso título, que é sobre a luz, essa lição é a lição 105, e ela é intitulada Sois a Luz. E tem um trecho de Mateus inicialmente, que é Vós sois a luz do mundo, Jesus, está em Mateus 5, versículo 14. Emmanuel diz assim, quando Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Então, mais uma vez, fazendo alusão à candeia, né? A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina.
e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Aquelas coisas do dia a dia que só desviam o nosso foco. São contendas que não nos trazem nada e às vezes a gente cai na armadilha, né? E finalizando ele diz: vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, meus amigos, eu quero agradecer imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir, sem nenhuma falsa modéstia de novo, e eu desejo um excelente domingo a todos nós. Obrigado.